Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje eu quero comentar com vocês qual seria a solução para os Estados Unidos da América. Toda essa questão do Trump aí acontecendo, o pessoal comentando o artigo que eu escrevi. Enfim, vamos conversar sobre essas coisas aí. Pessoal, like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, lassan.mateus@gmail.com, o Pix para ajudar com as contas do canal. E quem quiser ter acesso antecipado aos nossos vídeos e também prestigiar o nosso trabalho, considere se tornar membro do nosso canal. Tá certo? Pessoal, esse vídeo aqui deve estar saindo por volta do meio-dia, hoje às 19 horas eu devo fazer ali uma resposta ao Cris Macabeus, fazer um vídeo aí respondendo aquelas coisas engraçadas, então hoje deve ter mais alguns vídeos, espero que vocês gostem aí da nossa programação para o dia de hoje. Mas falando aqui do tema propriamente dito, sobre a questão, a salvação ou qual seria a solução para os Estados Unidos da América. Veja só, pessoal, eu escrevi recentemente um artigo chamado Como o Restauracionista Deve Ver Esses Acontecimentos com relação a algumas considerações com relação a essa tentativa de homicídio ao Donald Trump. A frase principal que eu escolhi para esse artigo é: o restauracionista deve observar esta guerra como duas cidades que se degladiam entre si, que se matam entre si, enquanto ele cuida de focar, fortalecer e fazer crescer a sua própria vila, como alguém que não participa de uma guerra, mas apenas observa. O que quero eu dizer com isso? Trump, republicano, democrata, não é problema nosso, não é a nossa guerra, nenhum dos dois ali nos representa, nenhum dos lados, e bem, isso falando dos Estados Unidos, mas eu poderia aplicar esse mesmo princípio para o Brasil, para a França, para outros países. Esse sistema democrático liberal moderno não representa nossos ideais, não representa a nossa fé católica. E quanto aos Estados Unidos em específico, entendam, respondendo aqui objetivamente a pergunta: qual é a solução para os Estados Unidos? Resposta: nenhuma. Não há solução para um país fundado em princípios maçônicos, anticatólicos, anticristãos, uma república que serve a Satanás e o seu fim último é preparar a vinda do anticristo. Não há salvação para uma nação dessa. Qualquer um que seja um patriota americano é, na melhor das hipóteses, um estúpido. Não há solução para os Estados Unidos, este país que foi fundado sob princípios maçônicos, expandiu-se, derrubando impérios católicos, genocidando povos, espalhando seus crimes ao redor do mundo, escravizando os nativos dos Estados Unidos, nativos da América do Norte, escravizando toda a população global através do Banco Central e do dólar, e tudo isso. Não há solução para os Estados Unidos. Fim. E aqui, para respaldar o que eu quero falar, o que eu estou falando, a minha tese desse vídeo, eu quero aqui fazer uma brevíssima recapitulação de o quê? Uns 5 minutos, os 3 séculos, 4 séculos aqui, ou seja, século 18, 19, 20, 21 dos Estados Unidos da América, para saber que assim, não há nada de bom desse país, não temos que esperar nada disso aí, não há solução e graças a Deus o fim desta república do anticristo está chegando a cada dia mais. O fim do domínio do imperialismo americano a cada dia rui. Os Estados Unidos, este império global do anticristo, está ruindo a cada dia para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, muito bem. A independência dos Estados Unidos da América. O contexto aqui anterior à independência. Na Inglaterra teve o cisma anglicano, e devido à Revolução Protestante, e aí na Inglaterra existiam 3 facções, por assim dizer. A católica, que estava certa, os puritanos, que são os protestantes que nós conhecemos com a maior força no mundo, e os anglicanos. Os 3 lutaram entre si. Os católicos foram genocidados na Grã-Bretanha, e os puritanos, que não morreram lá, ou presos, vieram exilados para o Atlântico, para os Estados Unidos da América. E esse pessoal tinha uma forte influência do John Dee, de outros cabalistas, gnósticos da Inglaterra, gente assim ligada com esoterismo, alquimia, coisa mais baixa assim mesmo. Muito bem, todo mundo que participou da Constituição dos Estados Unidos, da proclamação da independência, da fundação dos Estados Unidos da América eram maçons. Maçonaria é uma sociedade anticatólica que está aí para preparar a vinda do anticristo, para imprimir o caráter liberal ao redor do mundo, ou seja, implantar o liberalismo e destruir as monarquias, implantar uma falsa ordem de falsa igualdade, falsa liberdade, falsa hierarquia, falso tudo, uma falsa fraternidade. A maçonaria é absolutamente contrária ao espírito de Deus e da fé católica. E todos os pais fundadores dos Estados Unidos da América estavam imbuídos desse espírito.
e também do espírito protestante, porque todo mundo ali ou não tinha religião alguma ou era protestante, e na sua esmagadora maioria ali, coisa de 90 e tantos por cento dos que assinaram a Constituição dos Estados Unidos, eram da maçonaria. E falando aqui sobre o século XVIII, né, a fundação dos Estados Unidos, gente, a capital, Washington, ela é inteiramente uma capital maçônica. Tem um monte de obeliscos naquela cidade. Obeliscos que tem toda uma simbologia egípcia, do esoterismo, rodas da cruz e tal, não sei o que. A cidade, ela foi construída em vários paralelos. Por exemplo, a cidade de Washington, ela está no mesmo paralelo daquelas pedras do Stonehenge lá na Inglaterra. Tem toda uma visão, e você não encontra uma cruz naquela cidade. Ou seja, são pedras, obeliscos, tudo assim feito aos moldes maçônicos para promover os princípios maçônicos, de acordo com ideais alquímicos, gnósticos, rosacrucianos, uma coisa assim absolutamente esotérica, sem nenhuma conotação cristã católica. Como é que você diz que um país desse, como o idiota do Olavo de Carvalho fala, é o país mais cristão do mundo? Tem nada de cristão. Absolutamente contrário aos princípios do cristianismo, do catolicismo. Então, não tem nada de bom na fundação dos Estados Unidos. Passando aqui para o século XIX. Muito bem, os Estados Unidos surgiram ali na costa leste, ou seja, as 13 colônias. E você veja que as cidades da costa leste, como Nova York, têm nomes americanos, nomes ingleses, anglo-saxões. Muito bem, e na costa oeste dos Estados Unidos, o nome das cidades é latino. Por exemplo, Los Angeles. Por quê? Porque quando os Estados Unidos surgiram, ou proclamaram a sua independência, fizeram lá a sua Revolução Americana, já tinha sido, a costa oeste, a costa aqui do Pacífico, já tinha sido colonizada pelo Império Espanhol. Aquilo ali eram províncias espanholas. O povo de lá, os nativos, os indígenas, já tinham sido catequizados, já tinham recebido a fé. Não precisavam dos americanos, dos nova-iorquinos, para nada. Para nada. E o que foi essa marcha para o oeste? Foi a descoberta do novo mundo, desbravar o mundo desconhecido, bárbaro? Não! Foi uma chacina de povos nativos, uma chacina de índios, uma chacina mesmo. Foi a expropriação das antigas possessões ultramarinas do Império Espanhol Católico. Os Estados Unidos foram fundados sob princípios maçônicos e expandiram o seu poder matando e roubando. Essa é a essência deste país, dessa desgraça que é os Estados Unidos da América. Qual a solução para os Estados Unidos? Nenhuma. Por que você sai aqui nas ruas brasileiras, vai em qualquer cidade do Brasil e tem muita gente com cara de índio? Porque aqui os índios não foram exterminados, eles foram incorporados. Houve uma miscigenação. Agora tu vai nos Estados Unidos e não vê um índio. Por quê? Porque mataram todo mundo. Mataram todos os índios. Então é um povo genocida. Um povo genocida. Que ganhou o seu poder através da expropriação dos territórios católicos espanhóis ultramarinos. Simples assim. Ah, é uma nação rica. Claro, matando e roubando tudo, como é que não vai ficar rico? Então, tem um monte de ladrão aqui nesse país que é rico também. E aí? Nossa, é rico por causa dos princípios cristãos. Confia. Confia sim. Então, essa é a história dos Estados Unidos no século XIX. No século XIX também, a coisa melhorzinha que tem nos Estados Unidos foi a Confederação Americana, porque na Guerra de Secessão Americana, a dita Guerra Civil Americana, o Sul estava certo e o Norte estava errado. Diz aí a historiografia mainstream, a historiografia mais conhecida, aí, propagada pelos livros da escola e notícia e tudo mais, que foi uma guerra contra a escravidão, porque o Abraham Lincoln, o grande, assim, amante da humanidade, dos direitos humanos e tudo mais, foi lá e queria abolir a escravidão, mas os racistas do Sul não queriam, e aí, bem, fizeram uma guerra inteira para abolir a escravidão. Mentira! Mentira. Tem uma frase muito conhecida do Abraham Lincoln, muito conhecida não, que é bastante ocultada, na verdade, que ele fala o seguinte: nós estamos aqui lutando para preservar os direitos da União e se a abolição vier, bom, se não der para fazer a abolição, não interessa. O importante é manter a União. E saibam vocês que o Papa Pio IX, ele apoiou os confederados na Guerra de Secessão Americana. Infelizmente lá eles não eram inteiramente católicos, mas eles tinham pelo menos uma simpatia ao catolicismo. E o Papa entendeu que o Sul, os confederados, estavam certos.
E assim, isso é um assunto que nós não estamos nos aprofundando nesse momento. Quem sabe no futuro nós aqui da Ação possamos fazer um estudo aprofundado sobre este ponto. Eu sei que eu estou fazendo aqui um grande reducionismo, afinal estou falando aqui em 5 minutos, 3 séculos de história. Mas bem, o que foi a Guerra Civil Americana, a dita Guerra Civil, a Guerra de Secessão Americana? Foram as potências bancárias, usurárias do Norte incorporando para escravizar o povo do Sul. Fim. Sei que é um reducionismo absurdo, mas o Abraham Lincoln ele era, por exemplo, advogado de uma das empresas das companhias de trem do JP Morgan. Então, quem financiou aquela guerra foram os usurários, óbvio. A banca internacional, os donos do mundo, o capital global. Então, assim, o que tem de bom para aproveitar nos Estados Unidos? Nada. Você veja, o século XIX dos Estados Unidos foi marcado pelo quê? Pelo genocídio dos índios, pela Guerra de Secessão Americana, que quem ganhou é o lado errado. Quem estava financiando isso aí eram os usurários. Ou seja, o que tem para aproveitar disso? Nada. Nada. As poucas coisas assim, mais ou menos boa que tinha nos Estados Unidos foram os confederados que perderam. Novamente, estou reduzindo bastante, aqui é uma passada geral, mas qual que é a solução para os Estados Unidos? Nenhuma. Agora vamos entrar aqui no século XX. No ano de 1913, um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial, foi fundado o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, que apesar do nome Banco Central Americano, ele não é de posse do governo americano, ele é uma entidade privada. Que os donos do Fed são os donos dos bancos regionais e as famílias mais poderosas do mundo, entre elas os Rothschild. Ou seja, direto ou indiretamente, né, através dos seus braços cadetes, como o JP Morgan e outros aí. Vejam só, não estou dizendo que estas famílias são as mais ricas, são as que mais têm dinheiro no mundo. Não, elas são donas do dinheiro. É um outro nível de riqueza. Não é ser bilionário, não é ser trilhardário, é ser dono do dinheiro. Vejam só, todos os países, os principais países do mundo, a esmagadora maioria tem as suas reservas em dólar. Quando o Fed, o Federal Reserve, aumenta a quantidade de dólares existente no mundo, eles estão literalmente roubando o trabalho dos brasileiros, dos chilenos, dos chineses, do mundo inteiro. Dos africanos, do mundo inteiro. Por quê? Quando você cria dinheiro a partir do nada, você diminui o valor percentual de cada dinheiro. Ou seja, existe uma quantidade X, aí aumenta para uma quantidade Y, esse novo dinheiro é, na verdade, o quê? A desvalorização do dinheiro antigo. Então, os Estados Unidos pagam as contas dele roubando você. Roubando os espanhóis, os mexicanos, os chilenos, os argentinos, roubando todo mundo. Então, continuam aí seguindo a sua vocação de quê? De ser ladrões e assassinos. Os Estados Unidos estiveram aí metidos nas duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial serviu aí para derrubar o Império Católico da Áustria, a dinastia Habsburgo. Os Estados Unidos estiveram aí financiando também a Revolução Bolchevique contra a monarquia russa, que apesar dos seus problemas era muito melhor do que a chacina, o genocídio comunista que aconteceu, a Revolução Sangrenta, a Revolução Vermelha que aconteceu contra o povo russo. Quem esteve por trás disso? Os usurários bancários de Nova York, que financiaram a Revolução Comunista. Não é? Os Estados Unidos financiaram as guerras, as duas grandes guerras aí, e entraram lá comprando tudo a preço de banana. No século XXI, complementando aqui, eu volto aqui já no século XX, mas no século XXI, depois ali da false flag, do dito atentado terrorista contra o 11 de setembro, depois do 11 de setembro, nós temos um documentário aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima e na descrição também, para vocês entenderem que aquilo ali é uma farsa. O que os Estados Unidos da América fizeram? Guerra. Guerra contra quem? Contra os países que não tinham os seus bancos centrais controlados pela família Rothschild. Especialmente quem? Líbia, Iraque, Síria. Ou seja, os países que não estavam sob o domínio financeiro da potência do anticristo, que é os Estados Unidos da América, foram destruídos, foram receber a democracia. Olha só, a democracia, que beleza a democracia americana, não é? Os americanos entraram no Iraque, destruíram tudo, roubaram os postos de petróleo e trouxeram os direitos humanos. Nossa, isso tudo tem que ser o quê? A base da força, do canhão, da bala. Então, uma nação de genocidas, de assassinos, de ladrões.
Então, o patriota americano é, na melhor das hipóteses, um estúpido. Maldito aquele que guerreia em nome dos Estados Unidos da América. Tá claro? Então, o que são os Estados Unidos da América hoje? Você veja, esse povo não tem nada de bom na sua fundação, nada de bom na sua conquista do poder, e hoje não tem identidade nacional, não tem identidade racial, não tem unidade racial, não tem unidade religiosa, não tem nada. O que é os Estados Unidos? Um país que as pessoas vão para trabalhar. Agora, que liga pra história, pra povo, ninguém liga pra coisa nenhuma daquele país. O que é a Califórnia hoje? Um bando de drogado, de prostituta, de sodomita, de viciado. Nova York. Nova York e Chicago, durante o século XX, assim, foram dominados pela máfia. A italiana também, e a outra. A mesma máfia ali, daqueles que são donos dos bancos, por incrível que pareça. Porque essas duas coisas andam de mãos dadas, né? Claro, se você pode roubar de terno e gravata, por que você também não vai roubar com arma? É a mesma máfia. Só muda ali os segmentos, mas é a mesma coisa. O que tem ali nesses povos? É um retalho de povos que vieram exilados dos outros lugares do mundo. Claro, os Estados Unidos fazem guerra no mundo inteiro, aí o povo vai se refugiar nos Estados Unidos, que lá pelo menos ganha dinheiro. Agora, lá tem um monte de brasileiro, irlandês, italiano, alemão, um monte de tudo. Entendam, esse país, Estados Unidos, não existe, é uma ficção capitalista liberal, fundada em princípios maçônicos anticatólicos, um bando de genocida e ladrões, que ganham com a desgraça alheia, e que hoje, graças a Deus, ninguém leva a sério aquele país, graças a Deus aquilo ali cada dia mais chega ao seu colapso, e a solução para os Estados Unidos não existe, não tem nenhuma. Aos brasileiros que morem lá, nos Estados Unidos, lembrem-se, vocês são brasileiros. Aos italianos que moram nos Estados Unidos, lembrem-se, vocês são italianos. Os mexicanos, vocês são mexicanos. Mexicanos, lembrem-se que vocês foram roubados pelos Estados Unidos da América. Emigrados da Alemanha, da Itália, lembrem-se, vocês estão nos Estados Unidos porque eles explodiram seu país. Eles ferraram com vocês na Europa. Então, irlandeses, por que vocês foram se refugiar aí? Porque os britânicos são um outro demônio, né? Lógico, o filho não cai longe, o fruto não cai longe da árvore, o filho não é muito diferente do pai. Então os Estados Unidos da América são uma desgraça, os bretões ali, a Grã-Bretanha também é uma outra desgraça. Se uma é a República do Anticristo, outra é a monarquia do Anticristo. Completa, assim, também outra tragédia, um dia a gente fala melhor sobre isso aqui no canal. Então lembre-se que, assim, quem foi parar nos Estados Unidos foi porque eles foram lá e explodiram o seu país. Lembre-se disso, lembre-se dos crimes que eles cometeram contra os povos de todos os mundos. Lembre-se que os Estados Unidos da América escravizam o mundo inteiro através do dólar, a tirania do dólar. O Saddam Hussein, antes de ser invadido para receber a democracia, ele resolveu fazer o quê? Vender o petróleo com base no euro. Aí foram lá recolher as armas de destruição em massa. O quê? As barras de ouro que ele usava para lastrear o seu dinheiro. Ou seja, o dólar que não é lastreado em coisa nenhuma, na verdade o dólar é lastreado no chumbo, na escravidão dos outros, eles vão lá pra quê? Pra roubar o ouro do Saddam Hussein. Também não tô falando aqui que ele é um perfeito, maravilhoso e tal, agora assim, alguém acredita mesmo que eles foram lá libertar o povo iraquiano? Pelo amor de Deus, né? Tudo interesse, dinheiro, bando de genocida, assim. Então, é uma história trágica. Qual a solução para os Estados Unidos? Não tem nenhuma. Esse país é uma república do anticristo, feita para favorecer a vinda do falso profeta do anticristo, fundado em princípios maçônicos, são servos de Satanás. Na melhor das hipóteses, um patriota americano é um estúpido. Não há nada que se comemorar, nada que se aproveitar desse país. Eles são um dos maiores flagelos da história da humanidade. A modernidade, como nós conhecemos, deve-se muito à desgraça dos Estados Unidos, aos crimes que vêm desse país. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos, saber quem são os Estados Unidos da América de verdade. Essa aqui é a posição da ação restauracionista, não temos aqui simpatia nenhuma pelos americanos. Muito pelo contrário, vemos que muitos problemas de hoje, do passado, são consequência da ação desse povo ao redor do mundo. Entenda que é o seguinte, não existe uma identidade americana, e se ela existe, ela é má. Nós fazemos esse vídeo aqui na esperança de que os povos que vivem ali nos Estados Unidos, num território americano, possam lembrar da sua verdadeira pátria. Esperamos que esse país possa ser catolicizado mesmo. Não esse catolicismo... O catolicismo na América sempre foi uma coisa meio liberal. Por quê? Claro,
Como é que você vai ser católico e vai viver num país em que a Constituição americana é a liberdade de consciência, de culto, de expressão irrestrita, ou seja, o antissílabo. Os Estados Unidos são antissílabos. Sílabos do Papa Pio IX, deixo aqui o card também na descrição para que vocês assistam esse vídeo. Então, quer dizer, como é que você vai ser um patriota católico nos Estados Unidos? Ah, minha pátria. Não, sua pátria é uma porcaria, essa é a verdade. Você nasceu nos Estados Unidos? Então, sinto muito. Ah, nós vamos aqui cristianizar a República. Como é que você vai cristianizar um negócio desse? Não há solução para os Estados Unidos. Então o catolicismo na América sempre foi essa coisa assim, Tanto que existe uma heresia que nós já abordamos aqui no canal, chamado o americanismo, que é um liberalismo religioso, um proto-modernismo, ou seja, de que qualquer coisa vale, né? Temos aqui que tolerar as outras religiões. Então, bem, mesmo os católicos assim raditrados nos Estados Unidos, muitos falam assim, não, nós não podemos, assim, liberdade ao erro, nós somos contra a liberdade ao erro e tal, nós temos que fazer o quê? Dar uma tolerância exacerbada, infinita. Está chamando a liberdade de tolerância. Enfim, isso é outro assunto, mas só para mostrar que é o seguinte, os Estados Unidos precisam ser, de fato, catolicizados, catequizados. Tem que haver um renascimento, não um renascimento, tem que ser catolicizado. Nunca foi. Aquilo ali sempre foi uma coisa meio... Sempre foi muito mais ou menos. Sempre foi muito... Claro, país fundado ali por maçom, genocida, ladrão, como eu falei, o que você pode esperar de bom de uma nação dessa? Então, bem, solução para os Estados Unidos não há nenhuma. Espero que isso tenha ficado claro. O que é que nós podemos aprender de bom dos Estados Unidos? Nada. Mas, Matheus, você falando desse jeito assim, parece que os Estados Unidos não servem para nada, que eles são inúteis. Não, eles servem como mau exemplo, exemplo do que não fazer, do que não ser. Graças a Deus a potência global está aí ruindo, essa é a nossa posição. Esperemos aqui que Deus continue a abençoar os católicos nos Estados Unidos, que eles possam ter os olhos abertos e entender que não existe possibilidade de conciliação entre um nacionalismo estadunidense e o catolicismo. São duas coisas incompatíveis. Certo, pessoal? No mais é isso. Um forte abraço a todos. Só Cristo é Rei. Não vai ter Halimã. Fogo no mundo. Um abraço a todos.